Não se trata de gerar um SPED fiscal, se trata de você ter controle sobre os seus dados. Não vem se dizendo, desde que veio essa nova onda aí de inteligência artificial, que os dados são o novo petróleo. Então, cara, você tem um tesouro na sua mão e você não está sabendo administrar isso. Se eu for, por exemplo, fazer uma recuperação tributária, agora como está aí a febre da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, do que é que eu vou precisar? Dos documentos, eu vou precisar dos XMLs, eu vou precisar dos SPEDs. Eu preciso, enquanto empresa, ter uma gestão melhor dos dados que eu gero, porque tudo que eu for fazer em âmbito fiscal e tributário, eu vou precisar desses dados. E se eu já tiver eles na minha mão, é muito mais fácil de eu resolver esses problemas e também de evitar outros problemas com o fisco. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Durante essa série de 10 episódios, eu vou te mostrar atalhos e obstáculos que podem ajudar ou atrapalhar a sua jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar rotinas fiscais e tributárias, transformar horas de trabalho em minutos e, com isso, gerar como efeito colateral mais tempo livre, aumento do salário e reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Eu sou o Marcos Amorim e o tema da live de hoje é o que é automação fiscal e como ela pode te ajudar a se destacar na área fiscal e tributária. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online, 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou te mostrar como transformar horas de trabalho em minutos automatizando suas rotinas fiscais e tributárias para que você consiga aqueles efeitos colaterais de ter mais tempo livre, aumentar o salário e obter reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Tudo isso utilizando os recursos que você já tem instalados aí no seu computador. Para a gente começar a nossa live com o pé direito, é importante a gente entender o que é e o que não é automação fiscal. Então vamos começar aqui primeiro explicando o que não é. Talvez você tenha uma visão de que a automação fiscal ela envolva pessoas muito inteligentes, nerds, né? Ou robôs, e que você precisa de muito tempo de estudo para conseguir desenvolver alguma rotina automatizada. E essa não é a verdade, né? Então, o que é, de fato, a automação fiscal dentro desse contexto que eu trago aqui para vocês? Ela é a utilização dos recursos que a gente tem disponíveis, né, no nosso próprio computador, que vão ajudar a gente a acelerar as nossas rotinas de trabalho. Nada mais é do que eu pegar uma rotina de trabalho que eu tenho, entender como é que ela funciona, qual a lógica de funcionamento dela e criar um mecanismo que vai me permitir executar essa mesma tarefa de uma forma muito mais rápida, mais prática e mais segura. Então, esse é o contexto de automação fiscal que eu quero trazer, que eu vou apresentar para vocês ao longo de todas as lives de aquecimento do nosso workshop da Semana da Automação Fiscal. Então, um dos efeitos, né, que a gente utiliza, um dos ingredientes, na verdade, é a programação. Então, ela é a base que vai ajudar a gente a acelerar, automatizar as nossas rotinas fiscais e tributárias, que vai ajudar a gente a transformar horas de trabalho em minutos. Então quer dizer que eu vou ter que aprender a programar, que eu vou ter que ser um programador, vou ter que fazer uma faculdade de programação para eu conseguir fazer isso? E não, tá? Eu quero adiantar já para você que não. Mas eu preparei um episódio inteiro, né? Uma das lives de aquecimento, a segunda já, a próxima live de aquecimento, a gente vai tratar exatamente disso, né? Preciso ser um programador para automatizar as rotinas fiscais e tributárias, para conseguir transformar horas de trabalho em minutos. A gente vai ter uma live inteira só para falar sobre isso. Mas eu já posso te adiantar aqui de antemão que não, você não precisa ser um programador profissional, fazer uma faculdade de programação para conseguir automatizar suas rotinas fiscais e tributárias. Na live 2, a gente vai explicar isso de uma maneira bem mais detalhada. Próximo tópico, que é o seguinte: como que eu cheguei nessa conclusão, né? Como é que eu cheguei nesse conceito de automação fiscal? Então, quando eu iniciei na automação fiscal, quando eu iniciei na área fiscal, foi lá no ano de 2009, 2010 mais precisamente. Então, naquele momento ali, a gente estava em plena transição, estava entrando no ar lá o projeto SPED, né? Então ele começou a se implementar ali por volta de 2009, 2010, né? E eu cheguei na área fiscal bem nesse momento. E lá a gente convivia, né, com notas fiscais manuais, em papel ainda, né, manuais ali, escritas, né, manuscritas, e também as notas fiscais em XML, né, que vinha o DANF, né? Então a gente nem reconhecia muito bem o XML como um documento fiscal naquela época. Até hoje ainda tem gente que acha que o documento fiscal é o DANF em papel e não
o XML, tá? Então, nesse contexto que eu entrei, o meu trabalho basicamente era lançar nota fiscal. Então, eu ficava de 9 da manhã até 4 da tarde só lançando nota fiscal. E, logicamente, isso era um saco para mim. Eu não gostava muito de fazer isso. Eu queria fazer mais coisas, né? Então, tinha alguns empecilhos lá dentro da aula. Posso explicar, contar isso numa outra história, num outro momento. Mas eu não conseguia fazer nada além de lançar notas fiscais dentro do sistema. Então, depois de muito fazer isso, eu comecei a pensar o seguinte, cara, é muito lento o processo. A gente tinha notas fiscais lá, D1, aquelas notas fiscais manuais, né, que você emitia para o consumidor final, e eu tinha que entrar no sistema, mudar de campo, né, algumas vezes, para colocar 4 informações. Então, eu percebi que gastava muito tempo para lançar cada uma dessas notas dentro do sistema de contabilidade que a gente utilizava. E eu comecei a pensar, cara, será que eu não consigo lançar essas informações, por exemplo, numa planilha Excel, né? Ou pedir que o cliente, eu lembro que ele mandava para mim uma relação, ele mandava uma planilha em Excel com os valores, né, o CFOP e os valores de cada nota fiscal, o número da nota, o CFOP, a data de emissão, o valor, que era justamente aquilo que eu precisava lançar no meu sistema. Então eu pensei, cara, será que eu não consigo utilizar essas informações que estão aqui nessa planilha para já imputar os dados diretamente no sistema? E foi a partir daí que eu comecei a me interessar, que eu comecei a entrar nesse mundo da automação fiscal. Logicamente, eu não chamava dessa forma, né? Não tinha um nome ainda bem definido, mas ali foi um embrião, foi quando eu comecei a perceber que era possível executar as nossas rotinas de trabalho, as nossas rotinas fiscais e tributárias de forma muito mais rápida, né? E aí depois esse conceito foi evoluindo para a forma mais rápida, mais prática e mais segura. Um pouquinho depois, lá em 2012, foi quando eu conheci o SPED. Eu tive meu primeiro cliente que tinha a obrigação de enviar o SPED fiscal. E aí, logicamente, se você não tem um conhecimento, você vai estudar. Eu fui procurar entender como funcionava o SPED fiscal para que eu pudesse enviar as declarações dos meus clientes. E nesse processo, eu acabei descobrindo que o SPED é uma grande base de dados, né? Tem muitas informações ali dentro que a gente pode analisar, né? Que a gente pode manipular. Basicamente, esse é o nosso trabalho hoje dentro da área fiscal e tributária. Analisar e manipular dados, né? Ora no formato XML, ora no formato SPED, ora no formato de uma planilha em Excel, mas a gente está o tempo todo lidando com dados, com informações e analisando esses dados, né? Manipulando eles, seja um dump em papel ou PDF. Então, quando eu pego um dump em papel, PDF, dou uma olhada naquela nota, o que é que eu estou fazendo? Eu estou analisando as informações que estão ali dentro. Para quê? Para tomar uma decisão, para gerar uma ação. Então, todo esse processo que a gente faz hoje de forma manual, olhar uma nota fiscal, comprei uma aquisição de fora do estado para uso e consumo. Aí eu já sei como é que eu vou lançar essa nota fiscal no sistema, né? Se eu trabalho em empresa comercial, industrial, por exemplo, ou se eu trabalho no escritório de contabilidade. Eu sei que essa nota fiscal tem que ser lançada lá com o CFOP 2556, com o CST 090, que eu não posso pegar crédito de ICMS. Então, de onde vêm essas regras? A gente estudou em algum momento e a gente entendeu e se familiarizou com elas. Quando chega na hora de aplicar, a gente vai lá, pega os dados, observa e já sabe o que fazer com eles. Então, a gente já faz esse processo, né? A gente meio que já cria uma espécie de automação, de automatização na nossa cabeça. Então, qual é a proposta da automação fiscal? A gente transferir isso que já existe na nossa cabeça para o computador, para que ele possa executar isso para a gente, porque ele é muito melhor em executar. A gente é melhor em encontrar padrões, né? Em encontrar modelos, e a gente passa esse modelo para o computador e ele vai lá e executa isso para a gente. E lá em 2012 foi quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a fazer os meus primeiros projetos para extrair os dados do SPED fiscal e fazer essas análises. Então, eu sabia como que a operação tinha que sair. Eu sabia que uma operação com CFOP 202, por exemplo, que é uma compra para revenda, tem que vir com CST 000, CST 020 ou CST 090. Então, se eu pego uma operação dessa com CST 060, que é um CST de operação de substituição tributária, eu sei que tem uma coisa errada. Ou o CFOP está errado ou o CST está errado. Aí eu posso olhar também a tributação. Então, tem uma mercadoria que eu comprei, lancei com o CFOP 2403, que é uma operação com substituição tributária, e peguei crédito de ICMS. Então, eu já sei que tem alguma coisa errada ali. Então, no princípio, eu comecei a utilizar as informações do SPED para isso, para analisar essas informações e entender o que estava errado. E a execução continuava sendo manual. Eu ia lá no PVA, alterava as informações na mão, porque estava começando, né? Praticamente ninguém tinha um conhecimento mais aprofundado sobre o SPED. Até as pessoas que ministravam o curso, que na época eram os auditores da Cefaz, eles se limitavam ao abre pipe, fecha pipe, explicar o que era o campo
Isso a gente já tinha lá no guia prático. Então, não era nada muito avançado que pudesse contribuir muito para o nosso crescimento. Mas ali eu descobri isso. Existia um layout nesse SPED e que essas informações poderiam me ajudar a acelerar, ou pelo menos acelerar a descoberta do que estava errado com os arquivos do meu cliente, né, com o SPED fiscal do meu cliente, para que eu pudesse reagir a isso, para que eu pudesse corrigir isso antes do envio da declaração. E aí o que acontece? As empresas atualmente, né, até hoje, elas só analisam seus documentos, as suas operações fiscais, os seus produtos, né, que é a base de tudo, de tempos em tempos. Então, de tempos em tempos, a empresa chega à conclusão de que eu preciso fazer uma revisão no meu cadastro de produto, porque está tudo muito bagunçado, né? Depois de muito tempo, com as operações saindo erradas, tomando multa, aí eles começam a se dar conta de que, ó, eu preciso ajustar meu cadastro de produto, né? São poucos os donos de empresa, né, os empresários, que têm essa visão de, cara, eu vou manter o meu cadastro de produto funcionando porque isso aqui é vantajoso para a minha empresa. A maioria deles não tem essa visão. E a gente pode levar essa visão para eles, a gente vai discutir sobre isso ao longo das nossas 10 lives de aquecimento aqui. Mas qual o ponto que eu quero trazer aqui? Como essas empresas acabam não dando tanta importância assim para o seu cadastro de produto, para a qualidade das suas escriturações fiscais, elas têm alguns efeitos colaterais com isso. O primeiro deles é uma desorganização interna. Então, existem 18 milhões de empresas hoje no Brasil e a maioria delas, ou boa parte delas, acabam fechando as portas justamente porque não tem um planejamento tributário ou não consegue atender as obrigações, né, fiscais e tributárias simplesmente por desconhecimento, né? Por pais de maneira equivocada, depois acabam sendo multadas e com isso não tem dinheiro para pagar e acabam fechando as portas. Então, é um grande problema, uma grande dor que existe hoje no mercado da área fiscal e tributária, esse tipo de situação, né? A falta da gestão dos dados que as empresas possuem. Tanto é que o fisco ele está deitando e rolando aí em cima das empresas, né, atualmente. Nos últimos anos, ele vem batendo recorde atrás de recorde, recordes de arrecadação. Por que isso está acontecendo? Para vocês terem uma ideia, em 2019, o fisco emitiu nada mais nada menos que 205 bilhões de reais em autos de infração. Então, isso não, em 2020 esse número só não foi maior justamente por causa da pandemia, tá? Mas ele vem num crescente. 2016 para 2017 eles deram um salto e desde então eles vêm mantendo todos os anos essa média aí de 200 bilhões de reais em autos de infração. O que é que esse número mostra para a gente? Qual é a fonte? De onde foi que eu tirei isso? É da minha cabeça? Não. Isso está lá dentro da Receita Federal. Você pode procurar lá o relatório de fiscalização anual da Receita Federal. Lá eles mostram tudo o que aconteceu no ano anterior e mostram também ao plano de fiscalização para o ano corrente. Então, foi de lá que eu extraí essa informação dos 200 bilhões. E nesse mesmo relatório, eles contam para a gente como foi que eles conseguiram dar esse salto. Porque se vocês pegarem um gráfico, dependendo do ano que vocês pegarem lá, tem um gráfico que ele mostra a evolução. Então, eles vinham ali em torno de 120 bilhões por ano, que já é muita coisa. De repente, de um ano para o outro, eles saltam para 200 bilhões de reais em autos de infração. E como que eles conseguiram alcançar esse marco? Como é que eles conseguiram alcançar essa meta? Eles falam lá dentro do relatório que foi um investimento massivo em tecnologia. Ou seja, o fisco começou a aprimorar as ferramentas de análise, de cruzamento de dados que eles possuem, para que eles conseguissem enxergar de uma forma mais fácil as inconsistências, né, ou as omissões fiscais, as omissões tributárias dos contribuintes. E aí, com isso, eles deram esse salto aí de 80 bilhões de um ano para o outro. Então, o fisco está dando para a gente aqui a pista, né, de para onde a gente tem que ir. Então, de um ano para o outro, você aumentar 80 bilhões a emissão de autos de infração, né? Vamos pegar, entender a receita, né, como se fosse uma empresa. Como se você aumentasse seu faturamento. Quase que dobrar o seu faturamento de um ano para o outro não é uma coisa fácil de fazer. Investindo em tecnologia, em análise, em cruzamento de dados, eles conseguiram não só alcançar esse patamar, como manter. E desde então a gente está vendo aí que está se mantendo esse número de 200 bilhões. E eu com isso, né? Então, o que é que vai acontecer? Essas empresas, mais cedo ou mais tarde, elas vão ter que começar a reagir a isso. Porque todo ano você recebe um auto de infração lá para pagar, vai tomando uma porrada, você vai começar a pensar, cara, melhor eu me organizar aqui, é melhor fazer as coisas do jeito certo. E aí, no momento que as empresas começarem a entender isso, algumas já estão começando a entender, isso vai criar um mercado gigantesco. Então,
Basta a gente pegar esse número, 200 bilhões de reais em autos de inflação todos os anos. Se a gente pega isso e multiplica por 1%, tá? Vamos dizer que esse mercado, né, de correção, de ajuste das operações dentro das empresas é 1% dos autos de inflação gerados. A gente está falando de um mercado de 2 bilhões de reais por ano no Brasil. E não tem praticamente ninguém preparado para isso. Eu não estou falando de consultoria, de você chegar lá e fazer uma auditoria de um arquivo SPED, de retificar as informações e mandar. Depois que você terminar esse processo de auditoria, como é que a empresa vai continuar? Vai continuar fazendo errado. Então, acaba sendo vantajoso, né, para as pessoas que trabalham com consultoria, o trabalho de auditoria, porque eu vou lá, faço o que tem que fazer, só que eu não ensino ao cliente. Então, de tempos em tempos, eu tenho essa receita aí recorrente. Só que as empresas vão começar a entender que essa conta não vai fechar, que elas vão precisar ter dentro das suas empresas profissionais capazes de fazer essas análises, de mudar o rumo, de corrigir a rota ali das suas transações comerciais. Por quê? Porque, primeiro, isso vai evitar que elas tenham essa fuga, né, do fluxo de caixa, né, esse furo, e vai me permitir também que eles prosperem. Né? Então, primeiro, fechar lá o buraco do barco, e segundo, começar a entender melhor os seus dados e, com isso, a extrair melhores informações, melhorar o seu custo, melhorar a sua margem de negociação, tudo isso entendendo as informações que ele já possui. Mais cedo ou mais tarde, as empresas vão começar a abrir os olhos para isso. Esse movimento já está começando, e os profissionais que estiverem preparados para essa nova realidade são os que vão sair na frente. Tá? E agora é que entra. Por que isso é uma boa notícia para os profissionais que atuam na área fiscal e tributária atualmente? Então, como eu já tinha citado, existem hoje mais de 18 milhões de CNPJs ativos no Brasil. E aí, muitas dessas empresas elas fecham as portas por falta desse conhecimento que eu falei. Pô, sabe o que é um CFOP, um CST? Eu lembro de um cliente que eu atendi, quando eu cheguei, a pessoa era responsável por lançar todas as notas fiscais de entrada no sistema e lançar todas as notas fiscais de saída, emitir as notas fiscais de venda. E essa pessoa não sabia o que era um CFOP. Então imagine o quanto de operações erradas não existia ali dentro daquela empresa. Eu peguei muitas coisas, para notas fiscais que entravam como substituição tributária, a pessoa dava entrada lá com o CFP 102, não pegava o crédito porque não vinha, mas na venda tributava o ICMS. Então, aconteceu muito disso, né? E o contrário também. Então, assim, esse desconhecimento, esse despreparo, né, que existe hoje dos profissionais que atuam na área fiscal e tributária dentro das empresas comerciais e industriais, ela é uma grande oportunidade para os profissionais que atuam, por exemplo, no escritório de contabilidade, com consultoria, com assessoria, porque permite a você prestar esse serviço para elas. Ao invés de você prestar um serviço de auditoria, que você vai analisar lá uma porrada de arquivos e corrigir os arquivos, por que não começar a ensinar essas empresas a fazer o certo? Esse é um conhecimento, inclusive, básico para quem atua no escritório de contabilidade, por exemplo. Então, um CFOP, um CST, uma alíquota, como é que lança uma nota fiscal. Então, isso beneficia não só a empresa, como beneficia também a contabilidade da empresa, porque ela já vai receber a informação mais redonda. Né? Então, se você atua no escritório de contabilidade, por exemplo, é dono de um escritório, esse é um serviço que você pode oferecer para agregar valor ao seu cliente e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade das informações que você recebe. E aí você vai poder focar mais em entregar resultados, mostrar os números para o seu cliente, para que você auxilie ele na tomada de decisão. Então, esse é um caminho que você pode adotar aí também. Então, qual é o problema que a gente tem hoje? A gente não possui profissionais qualificados, né? Profissionais que entendam esse momento do mercado e que estejam preparados para oferecer esses serviços que as empresas estão precisando, que as empresas estão buscando. Então, hoje, a maior parte dos clientes que eu tenho de consultoria são clientes que me pagam para ajudá-los a gerar o SPED fiscal da maneira correta. Não gerar o SPED fiscal da maneira correta para atender o fisco, mas organizar suas operações internas, entender melhor os seus custos de produção, por exemplo, né? No caso de uma indústria, ou seus custos de aquisição, no caso de uma empresa varejista ou de uma empresa atacadista, e quais os benefícios que eu possuo, que eu posso aplicar aqui na minha operação que eu não estou aproveitando. Né? Créditos presumidos, né? Benefícios fiscais nas saídas, nas vendas de mercadorias, benefícios específicos de alguns produtos. Então, tudo isso são ações que vão contribuir para que essa empresa aumente a receita, reduza o custo e reduza o risco. Então, eu vejo que os profissionais, né, os resolvedores de problema, como eu gosto de dizer, são os profissionais que vão buscar isso, que vão entregar isso para os seus clientes. Eles estão lá para ajudar a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco.
Porém, a gente não tem muitos profissionais formados que tenham essa capacidade. Então, as empresas vão começar a perceber, à medida que isso for acontecendo, que é muito vantajoso ela ter o controle, né? Não se trata de gerar um spread fiscal, se trata de você ter controle sobre os seus dados. Não vem se dizendo aí, desde que veio essa nova onda aí de inteligência artificial, que os dados são o novo petróleo. Então, cara, você tem um tesouro na sua mão e você não está sabendo administrar isso. Então, é importante, né, mostrar essa visão para os empresários. Quão importante é ele ter acesso a todos os dados. Por que isso? Cara, se eu for, por exemplo, fazer uma recuperação tributária, agora como está aí a febre da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o que é que eu vou precisar? Dos documentos, vou precisar dos XMLs, eu vou precisar dos SPEDs. Então, eu preciso, enquanto empresa, ter uma gestão melhor dos dados que eu gero, né? Dos dados que eu recebo, dos dados que eu gero. Porque tudo que eu for fazer em âmbito fiscal e tributário, eu vou precisar desses dados. E se eu já tiver eles na minha mão, é muito mais fácil de eu resolver esses problemas e também de evitar outros problemas com o fisco. Então, para quem não sabe, aí existem multas por você não ter a guarda dos XMLs que você recebeu dos seus fornecedores nos últimos 5 anos. Então, você tem que ter o XML e um XML específico, tá? XML com validade jurídica, que é com assinatura digital lá do seu fornecedor. Então, as empresas que não possuem isso estão em risco de receberem uma multa do fisco, porque não tem essas informações. Então, isso vai gerar essa onda de oportunidades, como eu falei. Agora, quais são as vantagens que eu tenho, né? Quais são as vantagens que eu possuo a partir do momento que eu domino a automação fiscal, que eu sei como utilizar essa ferramenta para melhorar a qualidade do meu serviço ou para oferecer um serviço diferenciado para os meus clientes de consultoria, por exemplo. Então, a primeira vantagem, a mais óbvia que a gente enxerga, é justamente você ter mais tempo livre. Então, a primeira vantagem, ter mais tempo livre, é óbvio, inclusive, né? A segunda maior vantagem é a segurança das suas rotinas fiscais e tributárias. Então, assim, de que adianta eu executar meu trabalho da forma mais rápida possível? Eu consigo executar meu trabalho de 20 horas em 30 segundos. Se está errado, né? Então, não é só a velocidade de execução em si, né? Velocidade por velocidade. Você precisa também ter uma segurança, né? Ter uma certa garantia de que aqueles dados estão corretos. Então, a automação fiscal ela te permite não só acelerar a execução da sua rotina, como fazer ela de uma maneira mais segura. Uma outra vantagem também que você possui ao utilizar a automação fiscal no seu dia a dia de trabalho é a maior precisão. Então, por exemplo, hoje é muito mais fácil para mim vamos colocar os ajustes de apuração do ICMS. Tem um registro lá que é o registro S111, que é onde você coloca os ajustes de apuração. Débito, outros créditos, outros débitos, estornos, todas essas informações vão lá. E no registro S113, que é o registro seguinte, né? O S111, S112, é 113. No S113 você tem que informar os dados das notas fiscais. Então, qual o valor daquela nota fiscal específica que contribuiu para aquele valor maior do registro S111? E tem muita gente que não faz isso, simplesmente vai lá no S111, informa o valor e acabou. Não informa nem as notas fiscais. E nesse 113 você tem a informação a nível de nota fiscal e tem informação a nível de produto também. Então hoje é mais fácil para mim informar esses ajustes de apuração no nível de produto, item a item, do que eu fazer isso de forma manual e lançar só o S111. Por quê? Porque eu mapeei quais são as regras, como é que eu identifico, por exemplo, que aqui a gente tem um decreto chamado Decreto 7799, o decreto atacadista. Ele prevê uma redução de base de cálculo nas suas operações de venda. Então, tem alguns ajustes que você precisa fazer. Vender para fora do estado, você tem que se tornar lá 2% de ICMS. Comprou de fora do estado, comprou de dentro do estado, você tem que estornar todos os créditos que forem acima de 10%. Então, como que eu sei que essa nota fiscal, por exemplo, eu tenho que estornar o crédito? Eu vou olhar lá o percentual, vou criar na minha cabeça, eu vou entender na minha cabeça qual é a regra, como é que eu penso na hora de executar isso e vou transferir isso para o computador. Então, enxerguei, fiz essa transferência e hoje a gente consegue fazer isso com uma velocidade muito mais rápida e muito mais precisa do que se eu fosse fazer isso de forma manual. Então, é isso que a automação fiscal entrega. Ela te permite fazer o mesmo trabalho que você faz todo dia, só que de forma mais rápida e de forma muito mais precisa. A gente fazendo ali de forma manual corre o risco de errar, né? E de uma forma automatizada, só se tiver algum erro na lógica
do que você construiu. E você vai lá e corrige e segue o barco. Uma outra grande vantagem da automação fiscal é você conseguir atender mais clientes utilizando a mesma equipe ou sem aumentar os seus custos. Por que isso acontece? Como eu falei, é mais rápido que eu hoje fazer os meus ajustes de apuração e muito mais rápido, tá? Se fosse fazer de forma manual, vamos colocar, sei lá, 30 minutos para fazer isso. De forma automatizada, 2 segundos. Então, é muito mais vantajoso eu entender como funciona essa ferramenta, como tirar o proveito dela e colocar ela para automatizar, para resolver alguns problemas que eu já mapeei, que eu já sei como resolvo lá no meu dia a dia de trabalho. Isso vai se traduzir em quê? Mais tempo livre, né? Então, você vê que está entrelaçado o processo, né? Então, ó, eu tenho mais tempo livre, com isso eu consigo fazer meu trabalho de forma mais rápida, de uma forma mais precisa, isso aumenta a qualidade do serviço que eu estou prestando para o meu cliente. Isso também mantém os meus custos baixos, né? Aumenta a minha lucratividade, porque se eu consigo atender mais clientes com a mesma equipe, com o mesmo custo, eu consigo aumentar a minha margem de lucro. Então, essa é, para mim, uma das maiores vantagens para quem é profissional, né? Para quem é consultor, para quem é dono de escritório, dono de empresa, uma das maiores vantagens que a automação fiscal traz para a gente que atua nesse setor. Para quem atua aí como profissional, né? Como colaborador, além do ganho de tempo, né? Que é comum a todos, existe também a possibilidade de um aumento de salário. Então, você pode aumentar o seu salário em decorrência disso e reconhecimento profissional também. Então, a gente que atua na área fiscal e tributária sempre ouve as pessoas falando, né? Cara, eu trabalho muito, ganho pouco, não tenho reconhecimento profissional. E a automação fiscal é uma espécie de antídoto para isso, porque o que ela gera é justamente o oposto dessas reclamações que a gente vê na área fiscal e tributária. Ela gera mais tempo livre, ela gera aumento de salário, ela gera reconhecimento profissional. Inclusive, essa, para mim, é a ferramenta mais instantânea, mais eficaz, mais eficiente para gerar reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Eu tenho um caso de um aluno meu, o nome dele é Rafael Alves, que ele, quando entrou no meu curso, né, no treinamento que eu tenho, ele estava desempregado, em 20 dias de empresa ele saiu de uma situação de recém-contratado para um profissional essencial para dentro daquela empresa. Ele trabalha hoje numa multinacional que tem mais de 90 filiais. Então, imagine você entrar numa empresa multinacional com mais de 90 filiais só no Brasil, e em 20 dias de empresa você começar a ser visto com outros olhos. Por que isso? Porque ele conseguiu construir, desenvolver uma rotina que transformava 2 horas de trabalho em 5 minutos. 2 horas e 5 minutos não é uma grande coisa. Só que eram 2 horas ele e mais 2 pessoas. Então, 3 pessoas demoravam 2 horas para realizar uma determinada tarefa. E, a partir do momento que ele construiu essa rotina, né, essa rotina automatizada, ele conseguiu reduzir esse tempo para 5 minutos, só que ele sozinho fazendo esse trabalho. Então, quando a coordenadora dele viu esse resultado, ela falou, não, cara, eu quero você aqui aplicando mais disso aí que você aprendeu. Então, 3 meses depois, se não me engano, a empresa contratou uma segunda pessoa para fazer o que ele fazia, e a partir disso deixar ele mais livre para que ele pudesse aplicar a automação fiscal dentro do trabalho deles lá, do dia a dia de trabalho deles dentro dessa indústria, né, dentro dessa empresa. Então, ele relata que ele teve uma visibilidade diferente, que ele conseguiu um destaque profissional muito rápido por causa dessa habilidade. Então, eu acho que essa é uma das principais habilidades, uma das principais vantagens de dominar a automação fiscal para quem é colaborador, para quem trabalha numa empresa comercial, industrial, ou no escritório de contabilidade. É realmente muito rápido o reconhecimento que vem. Um outro caso que eu tenho é de um outro aluno chamado Eduardo Laurentino. Ele também, esse já foi um pouco mais, conseguiu um pouco mais de resultado. Ele conseguiu transformar 8 horas de trabalho em 5 minutos para a chefe dele. Ele ganhou um prêmio com isso, teve uma votação lá na empresa no final do ano. Ele ganhou um prêmio de reconhecimento, né, por causa das soluções que ele desenvolveu, ganhou um aumento de salário por conta disso. E a empresa também criou uma espécie de cargo para que ele pudesse ocupar e ficar mais livre para desenvolver mais dessas rotinas automatizadas dentro do escritório de contabilidade. Nesse caso, já um escritório de contabilidade. Então, assim, por que a automação fiscal ela gera tantos benefícios, né? Como eu mostrei nesses 2 exemplos aqui, que são apenas alguns dos exemplos que a gente tem. Porque você consegue implementar uma solução de forma muito rápida. Então, na próxima live, né, a gente vai falar sobre a questão da programação, preciso ser um programador para automatizar minhas rotinas fiscais e tributárias ou não. A gente vai aprofundar bastante nisso, mas
Conhecer a automação fiscal te permite pegar problemas pontuais, específicos, e atacá-los de uma forma muito mais rápida do que você faria se você tivesse que, por exemplo, desenvolver um programa, toda uma estrutura lógica para resolver um problema simples. A gente sabe que criar um programa não é algo simples, não é algo trivial. Então, muitas vezes demora anos para que isso aconteça, para que ele seja construído e se torne um sistema operacional, né, que seja utilizável. No caso da automação fiscal, não. Você consegue pegar um problema pontual, muito específico, e resolver aquele problema, muitas vezes em espaço de horas, 2, 3 horas, né? Alguns dias. É possível de você, mesmo partindo do zero, conseguir criar uma rotina, criar um mecanismo que vai te ajudar a resolver um problema específico do seu trabalho no dia a dia. E a partir disso, essa ação vai gerar um pouco mais de tempo para você. Com esse tempo livre, você investe ele e resolve outros problemas e vai gerando mais tempo livre. Isso vai virando uma bola de neve. E por todos esses benefícios que eu apontei, que eu listei para vocês aqui, torna-se uma habilidade muito desejável, não só para quem a possui, né, porque facilita o seu trabalho, facilita o seu dia a dia, mas para as empresas que possuem profissionais que possuem essa habilidade. Porque, como eu falei, essa habilidade ela vai ajudar a empresa a alcançar aquilo que ela mais quer, que é aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Então, quem atua como profissional, qual a coisa que mais quer? Ter mais tempo livre, aumentar o salário e obter reconhecimento profissional. Então, é uma ferramenta que permite não só que a pessoa física ali consiga atingir os seus objetivos, como a pessoa jurídica também. Então, estão alinhados, né? Não é excludente. Isso é bom para mim, não é bom para a empresa. Muito pelo contrário, é bom para os dois. Então, por isso que gera tanto benefício assim. Então, na nossa próxima live, a gente vai aprofundar aí sobre essa questão. Preciso ser um programador? Não preciso ser um programador? O que é que eu tenho que saber para conseguir automatizar as minhas rotinas fiscais e tributárias? E eu quero aproveitar agora para reforçar o convite para você participar da Semana da Automação Fiscal. Vai acontecer lá de 7 a 11 de fevereiro de 2022, onde em 3 aulas eu vou te mostrar como automatizar suas rotinas fiscais e tributárias e transformar horas de trabalho em minutos. E tudo isso utilizando os recursos que você já tem instalados no seu computador para gerar como efeito colateral tudo isso aqui que eu já mostrei para vocês de benefício, né? Aumento de salário, reconhecimento profissional, mais tempo livre, conseguir atender mais clientes com a mesma equipe. Então, todos esses são benefícios possíveis a partir do momento que você entende e que você utiliza a automação fiscal no seu dia a dia de trabalho. Eu vou ficando por aqui. Gratidão por ter me acompanhado. Eu vejo você na próxima live. Até lá. Tchau, tchau.